Hoje nós vamos falar sobre um assunto. Eu anunciei esse assunto antes, eu não faço isso com frequência, e eu vi que muitas pessoas se identificaram, e eu estou vendo alguns rostos aqui que se identificaram durante a semana, mas deixa eu te falar uma coisa. O título da mensagem de hoje é: será que você aguenta aquilo que você pediu? É uma pergunta. Você aguenta aquilo que você pediu para Deus? Você suporta o peso daquilo que você pediu para Deus? Será que é assim? Sabe, eu sinto que nós, enquanto seres humanos, nós temos uma mania muito interessante. A gente pede coisas para Deus, olhando essas coisas apenas o melhor lado, a melhor parte delas. A gente não enxerga essas coisas na sua totalidade ou todos os lados da moeda que nós estamos pedindo ao Senhor. Como é que nós fazemos isso? Ninguém pede, gente, por um casamento pensando: Senhor, eu quero alguém para todo dia de manhã discordar de mim dentro da minha própria casa. Você não pede por casamento assim, não é? A gente pede por casamento pensando na família, pensando nas viagens, pensando na casa, pensando numa vida e um relacionamento, na vida juntos. A gente pede filhos pensando em aumentar a família, em concretizar um sonho, em fazer com que um sonho finalmente se torne realidade na nossa vida. É uma paixão ter filhos, crianças correndo pela casa. Aí eles chegam, eles aumentam a nossa família e eles também aumentam a nossa lavanderia. Eles aumentam também o supermercado, eles aumentam o barulho dentro da nossa casa, e eles também conseguem diminuir o nosso sono. Quantos dão glória a Deus por isso? A gente pede para Deus: Deus, prospera a minha empresa, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Mas na nossa oração, a nossa empresa, ela já aparece prosperada. A nossa empresa, na nossa oração, enquanto nós estamos pedindo, ela já parece gigante, ela já aparece faturando milhões. Glória a Deus aí, amém? Alguém recebe? Mas na nossa cabeça, ela não aparece os 50 funcionários extra que nós vamos ter que liderar. Ela não aparece os problemas a mais que uma empresa que prospera tem. Não aparece as decisões a mais que nós vamos ter que tomar durante a semana. Não aparecem mais gente dependendo da nossa liderança. A gente pede resultado, mas a gente frequentemente não calcula o peso desse resultado. E todo resultado pesa. Você pode dizer isso? Todo resultado pesa. Todo resultado pesa, gente. Todo resultado tem um peso que é maior do que aquilo que nós estamos vivendo antes dos resultados. Algumas respostas de oração que nós estamos pedindo e nós estamos fazendo pesam, tem um peso. E hoje eu quero te desafiar a começar a fazer uma pergunta antes de voltar a pedir mais para o Senhor. E a pergunta é: Senhor, eu aguento aquilo que eu pedi? Senhor, eu aguento suportar aquilo pelo que o meu coração tem chorado, pelo que a minha vida tem pedido? Senhor, eu aguento isso? Sabe, existe uma história na Bíblia que ela sempre me impressionou muito, e ao mesmo tempo ela sempre me deixou inúmeras perguntas. Eu tenho certeza que se você tem filhos no Zoe Kids, os seus filhos já levaram vários desenhos ou trabalhos diferentes, ou contaram histórias assim para você, porque uma das histórias que também nós usamos muito e falamos muito, uma história que acontece no Antigo Testamento. E essa história acontece com dois grandes homens de Deus: o profeta Elias, o grande profeta Elias, e também nesse momento, o seu assistente, o seu discípulo, Eliseu. E a verdade é que esse grande profeta, que fazia todo tipo de milagres, ele vai deixar a terra. Ele não vai mais estar agora ao lado do seu discípulo, ele não vai mais estar na terra fazendo milagres, ele está prestes a subir aos céus. Baixa um pouquinho o meu retorno, eu exagerei na passagem de som, a culpa é minha, me desculpe. Pode dar um aplauso à nossa super equipe de produção, que me aguentam, me sustentam. Ok, obrigado, agora sim. E ele está prestes a subir o céu, e ele vai deixar o seu discípulo Eliseu no seu lugar para fazer aquilo que ele fazia. Falar, agora foi demais.
fazer aquilo que ele fazia. Comunicar aquilo que ele comunicava, levar o peso da carga do ensinamento e de ser um profeta do Senhor. Eu quero ler com você 2 Reis capítulo 2, versículo 9. Vai aparecer aqui atrás. Diz assim a palavra do Senhor: Elias disse a Eliseu: diga o que você quer que eu faça por você antes que eu seja levado embora. Eliseu disse: quero receber como herança 2 vezes mais poder do que os outros profetas vão receber. Elias disse: esse pedido é difícil de atender, mas você receberá o que está me pedindo se me vir quando eu estiver sendo levado para longe. Se você não me vir, não vai receber. E assim foram andando e conversando. De repente, diga, de repente, Elias foi levado para o céu num redemoinho. Eliseu viu o que aconteceu e gritou: meu pai, o Senhor sempre foi como um exército para defender Israel. E nunca mais ele viu Elias. Muito triste, Eliseu rasgou a sua capa pelo meio, depois pegou a capa de Elias que havia caído, voltou à beira do rio Jordão e parou ali. Então bateu na água com a capa de Elias e disse: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Aí bateu de novo na água e ela se abriu e ele passou para o outro lado. Esse texto é um texto incrível e impressionante. Eliseu está indo embora, os céus levam ele num redemoinho, e o que pede Elias é algo que nos impressiona. Existe algo que a gente precisa entender melhor aqui a respeito daquilo que Elias está pedindo para Eliseu. Vocês estão comigo? Quando Eliseu pede porção dobrada, ele não está simplesmente dizendo: olha, eu quero fazer o dobro de milagres, eu quero ser o dobro de conhecido, eu quero ter o dobro de influência, eu quero ter o dobro de tudo aquilo que tu tem. Essa expressão, eu quero porção dobrada, é uma expressão que fazia parte da linguagem de herança de Israel. Nós temos aqui como funcionava na lei de Israel quando um pai deixava o filho, quando o pai morria. A herança ela era dividida entre os filhos. Fosse quantos fossem os filhos, a quantidade de filhos. Mas não importava a quantidade de filhos, o primogênito, o primeiro filho, por lei de Israel, recebia 2 vezes a porção. Então, se um pai tivesse 3 filhos, a porção era dividida entre 4, e 2 dessas porções eram entregues ao primogênito. O primogênito recebia o dobro de tudo que os outros filhos recebiam. O que Eliseu está dizendo não é simplesmente eu quero ter mais, porque eu quero ter mais. Ele estava dizendo: eu preciso carregar aquilo que tu está carregando, mas eu me responsabilizo 2 vezes mais do que todos os outros se responsabilizam. Eu quero o peso 2 vezes mais pesado de tudo aquilo que os outros vão carregar. O primogênito que recebia essa porção dobrada, ele tinha não somente o direito a uma porção dobrada dos bens da família, dos bens do pai, mas ele também recebia o dever de continuar aquilo que o pai fazia. Ele recebia o peso da responsabilidade, ele recebia o peso dos empregados, ele recebia o peso de sustentar a família, ele recebia o peso para poder ter a porção dobrada. E isso você encontra a lei, em Deuteronômio capítulo 21, você vai encontrar a lei de Israel falando a respeito disso. Então, basicamente, Eliseu está dizendo: eu quero carregar adiante, eu quero levar para frente aquilo que Deus colocou sobre a tua vida, Elias. Sabe, Eliseu não está pedindo apenas poder, Eliseu não está pedindo apenas responsabilidade. Eliseu está pedindo carregar tudo aquilo que Elias um dia foi. O que Eliseu está dizendo: eu quero continuar a missão, eu quero carregar o peso dessa missão. E é por isso que Elias responde: você está pedindo uma coisa difícil, homem. Você viu o texto? Quando Eliseu diz: eu quero 2 vezes aquilo que os outros profetas vão receber, Elias diz: mas você está pedindo uma coisa muito difícil de ser atendida. Meu irmão, deixa eu te falar isso. Toda vez que você pedir por mais influência, você automaticamente também está pedindo por mais responsabilidade. Toda vez que você pedir por mais crescimento, você também está pedindo por alguma coisa que vai pesar mais e não menos.
Nós vivemos a nossa vida hoje em dia achando que quanto mais nós tivermos, mais leve a nossa vida. Não funciona assim a vida real. Quanto mais nós temos, mais pesada é a nossa vida. Não significa que é um peso que nos faz afundar, não, mas é um peso de responsabilidade, é um peso de uma missão, é um peso de algo que nós estamos carregando. Está dando para entender até aqui? Sabe, a história de Eliseu não começa aqui. Isso é importante a gente lembrar. Presta atenção nisso. A história de Elias e Eliseu começa em 1 Reis, no capítulo 19. Eliseu, esse moço, estava trabalhando com lavoura, puxando o arado, levando o arado, arando a terra, mexendo com as coisas que a família fazia. E Elias encontra, o grande profeta, encontra Eliseu trabalhando, arando a terra. E nesse momento de chamar Eliseu como seu discípulo, o que Elias faz? Ele pega a sua própria capa e cobre os ombros de Eliseu. Porque esse era o método do chamado comum, era um senso comum. Quando um profeta estava chamando discípulos, quando um profeta estava dedicando pessoas, ele pegava a sua própria capa, passava sobre os ombros dessa pessoa e dizia: me segue. Um pouco parecido com aquilo que Jesus fez com os discípulos no Mar da Galileia, você lembra? Jesus não usou a capa, ele apenas disse: me segue. As coisas evoluíram, a comunicação também. Mas nesse momento, quando Elias encontra Eliseu, ele está arando a terra. E Eliseu entendeu o chamado e começou a seguir Elias. Mas entre o primeiro encontro com o manto de Elias e o dia em que o manto finalmente caiu nas mãos de Eliseu, passaram-se anos. Desde o dia em que o manto cobriu os ombros de Eliseu, o chamando para alguma coisa maior, até o dia em que o manto foi entregue, como passando o bastão, dizendo: agora é com você, tudo aquilo que você pediu, agora finalmente é seu, toda a promessa que um dia você sonhou, agora finalmente está nas suas mãos, tudo aquilo que você imaginou que seria um dia, tudo aquilo que era potencial, agora é potência que eu estou entregando nas tuas mãos. Entre esses 2 dias, passaram-se anos servindo, anos aprendendo, passaram-se anos observando, anos caminhando junto. Sabe, eu e você, nós vivemos tempos onde nós admiramos o manto que caiu, mas nós esquecemos dos anos que prepararam os ombros para carregar aquele manto. Talvez seja exatamente aí que nós nos frustramos com Deus. Nós queremos o manto representa a promessa, o manto representa o sonho concretizado, o manto representa, quem sabe, uma esposa que chegou finalmente, quem sabe um marido, o manto representa a reconexão entre o casamento, o manto representa, quem sabe, aquela cura impossível e improvável, o manto representa, quem sabe, finalmente romper financeiramente, romper profissionalmente, romper em relacionamentos. Mas a gente está acostumado a querer o manto, sem lembrar que tem um peso sobre esse manto. Nós queremos o manto agora, mas a verdade é que muitas vezes agora Deus está trabalhando nos nossos ombros para suportar o peso do manto que nós estamos pedindo. Você consegue entender? Deixa eu te dizer isso em nome de Jesus, porque esse negócio é importante que eu vou dizer agora. O que você pede sempre vai revelar o que você deseja. Will Key, Sherlock Holmes. Não, mas é verdade. Aquilo que nós pedimos para Deus revela o nosso coração. Porque aquilo que a gente pede uns para os outros, pede para a esposa, para o marido, para os filhos, no dia a dia, não necessariamente revela o nosso coração, mas aquilo que nós pedimos em oração aos céus revela quem nós somos, qual é o nosso desejo e o que realmente nós achamos importante. Elias perguntou para Eliseu: o que você quer que eu faça por você? Fala antes de eu ir embora. O que você pedir eu vou te dar. Basicamente como Deus nos diz na sua palavra: bate, a porta vai ser aberta. Ora, pede e eu vou te responder. O que você quer que eu faça por você? Imagina Deus te fazendo essa pergunta hoje. Literalmente Deus aparecendo para você e te perguntando hoje: o que você quer que eu faça por você? O que você pediria? Qual é o seu pedido hoje? O que você pediria para o Senhor agora? Porque as nossas orações revelam muito sobre o nosso coração. Eliseu podia pedir conforto, Eliseu podia pedir uma vida boa,
Eliseu podia pedir segurança, podia pedir recursos, podia pedir uma família, podia pedir novos bois e nova carroça que ele havia queimado quando decidiu seguir Elias. Mas a verdade é que Eliseu pede para continuar aquilo que Deus estava fazendo. Meu irmão, isso aqui é muito pesado, é muito forte. O que Eliseu pediu na sua grande oportunidade da vida é: deixa eu continuar envolvido naquilo que Deus já está fazendo. Deixa eu me envolver ainda mais, 2 vezes mais, naquilo que Deus já está construindo. Sinceramente, eu acredito que Deus está nos chamando, te chamando, chamando a tua família, para perguntar, para que a gente possa perguntar a nós mesmos isso hoje. Sabe, por que eu quero isso? Porque a gente sabe perguntar e pedir aquilo que a gente quer. A pergunta, quem sabe, tem que ser transformada para: por que eu quero isso? Por que eu quero isso que eu estou pedindo? Porque pedir a gente sabe. Gente, a gente aprende a pedir desde criança. Desde bebezinho, eu tenho uma bebezinha em casa, que ela ainda não fala as palavras todas, mas ela já sabe pedir. Ela não precisa falar as palavras que eu entendo, ela aponta, ela diz que é aqui, não, que é lá. A gente sabe pedir para todo mundo e para Deus tudo o que a gente quer. Agora, o que a gente não aprende a fazer é se perguntar: por que eu quero isso? Para que eu quero prosperar? Você já se fez essa pergunta? Você precisa se fazer essa pergunta: para que você quer prosperar? Para que você quer mais influência? Por que eu quero crescer? Para quê? Por que eu quero liderar alguém? Por que eu quero liderar mais? Por quê? Para quê? Eu sinto que às vezes nós estamos chamando de propósito aquilo que na verdade é uma necessidade de aprovação. Nós estamos chamando de promessa aquilo que vimos em outra pessoa vivendo, e agora nós desejamos também, queremos também, porque o outro está vivendo, então eu quero também, é promessa de Deus. Deixa eu te falar um negócio: Deus não está interessado em apenas realizar os teus desejos como um gênio da lâmpada mágica. Ele quer transformar a forma como nós desejamos. Posso ouvir um amém, pelo amor de Deus? Deus quer transformar a forma como você deseja, porque os nossos desejos vêm do nosso coração, as nossas vontades nascem das nossas necessidades, dos nossos desejos simplesmente, da nossa arrogância, da nossa prepotência. Agora, Deus deseja não apenas nos dar aquilo que estamos pedindo, mas Deus deseja formar o porquê nós estamos pedindo. O que nós estamos pedindo? Deus não quer entrar na nossa vida simplesmente na fase de estalar os dedos e te dar aquilo que você deseja. Deus não quer entrar apenas nessa fase. Deus quer entrar numa fase anterior, quando os desejos do nosso coração começam a ser formados. Porque se Ele entra na fase anterior, quando os desejos do nosso coração começam a falar dentro da nossa vida, é basicamente como Eliseu. Eliseu começa a viver tudo aquilo que ele sonhou, simplesmente pelo fato de que ele sonhou aquilo que Deus estava sonhando para ele. Meu irmão, você já entendeu que Deus não vai te dar aquilo que você quer simplesmente porque você quer? Você já entendeu isso? Deus vai te dar aquilo que você quer se aquilo que você quer está alinhado com aquilo que Ele quer para você. Olha que loucura! Não seria tão mais simples entendermos aquilo que Deus deseja de nós e o caminho para os nossos pés, e aí então pedir exatamente aquilo que Deus deseja? Os nossos ombros estão sendo preparados para algo que nós estamos pedindo. Sabe, em fevereiro de 2018 eu tive um encontro com o Senhor desses de ficar marcado no livro, registrado aonde você pode. Porque a verdade é que Deus nos encontra em vários momentos da nossa vida, mas tem alguns momentos que marcam mais, certo? Tem alguns momentos que a gente lembra porque aconteceram coisas que nunca antes tinham acontecido. Em fevereiro de 2018 eu estava em uma conferência sozinho, a Débora não tinha ido, nós estávamos casados, estávamos casados há 6 anos, mais ou menos 5, 6 anos. E eu fui sozinho para aquela conferência. E em um momento, no momento de louvor, no momento de adoração, era um lugar muito grande, muitas pessoas, eu dobrei os meus joelhos e eu comecei a orar ao Senhor e a pedir coisas, aquelas orações que nós oramos o tempo todo, dizendo: Senhor, por que não acontece comigo?
Senhor, por que acontece com todo mundo? Olha ele, olha ela, olha ali, o Senhor deu para ele, deu para ela, estava do meu lado. Se errasse por 10 centímetros antes, caía em cima de mim, Senhor, mas caiu nela. E aquela oração dizendo, Senhor, por que não acontece, por que não acontece? E a adoração começou a pegar fogo, e meu coração também, e daqui a pouco é como se as minhas palavras todas sumissem da boca. Eu não tinha mais nada para falar, eu tinha acabado o meu repertório inteiro para o Senhor, e eu comecei a sentir uma paz, um sussurro, mas ao mesmo tempo um peso pesado no meu coração. E a única frase que me vinha à mente, vinha no coração era: para que você quer aquilo que você está pedindo? Por que você quer isso? Por que você está me pedindo? Por que você quer? Eu só sabia que eu queria, eu não sabia o porquê. E ali eu comecei a ter um encontro real com o Senhor, e comecei a dizer: Senhor, eu sou isso, eu sou aquilo, eu quero, porque eu sou prepotente, eu quero, porque eu quero aparecer. Senhor, a verdade do meu coração é essa, porque eu sou egoísta. E eu comecei a abrir meu coração para o Senhor, e quando terminou, gente, aquele peso todo foi embora. Mas ao mesmo tempo o Senhor me chamou naquele momento, em 2018, para coisas que eu não sabia que era possível ainda fazer. Foi num momento como esse, num momento que foi impossível de esquecer. Sabe, talvez uma oração madura sua, minha, hoje, seja: Senhor, não quero apenas que o Senhor me dê aquilo que eu quero, ensina o meu coração a querer aquilo que o Senhor quer. Porque, meu irmão, o que você pede pode exigir uma versão sua que ainda não existe. Aquilo que você está pedindo hoje pode exigir uma versão sua que ainda não existe. Olha o que Elias responde para Eliseu: você está pedindo uma coisa difícil. Aquilo que Eliseu pediu iria exigir dele algo grande, algo pesado, algo difícil. Iria exigir um preço dele. Talvez você esteja se perguntando: Deus, quando o Senhor vai aumentar aquilo que está nas minhas mãos? E Deus esteja trabalhando para aumentar aquilo que já existe dentro de você. Talvez você quer uma empresa maior, e primeiro você precisa se transformar num líder melhor. Talvez aquilo que você está pedindo, você ainda não é aquilo que vai suprir aquilo que as suas orações estão pedindo. Talvez você quer mais recurso, e talvez Deus está te chamando, ensinando e trabalhando nos teus ombros para você aprender a administrar melhor aquilo que você já tem. Porque todo mundo sabe, quem é adulto sabe, que não adianta você ganhar mais. Enquanto você ganhar mais e gastar mais ainda, você nunca vai prosperar. Tô certo ou tô errado, gente? Se você ganha 10 e gasta 15, você não vai prosperar. Mas Deus, o problema é que eu precisava de 20, aí ia ficar bom. Aí você começa a ganhar 20, mas você não se organizou, você não administrou bem. Então agora você ganhando 20, mas você gasta 23. Não, Senhor, mas agora é porque as coisas mudaram, que eu preciso ganhar 30. Porque se eu ganhar 30, aí eu vou continuar gastando 23, vai me sobrar 7, eu vou blá, blá, blá. Aí você começa a ganhar 30, o Senhor te manda 30, e aí você gasta 34. Gente, tem coisas que precisam ser trabalhadas naquilo que nós temos. Enquanto o Senhor está trabalhando, Ele está preparando aquilo que nós ainda não temos. Talvez Deus está te preparando para uma versão sua que ainda não existe. Você quer influência? Talvez você precise aprender primeiro a receber críticas, sem perder o teu coração. Quanta gente eu conheço diz: eu quero ser influente, eu quero isso, eu vou começar um trabalho na internet, e eu vou ser influente, eu vou ser influencer, e lá, amém, bora, vamos lá, Will me ajuda nisso aqui, Débora me ajuda, vamos lá, faz isso, faz aquilo. Aí a pessoa começa, e aí a primeira coisa que ela faz é ignorar a primeira regra da internet, que é: não leia os comentários. Você não sabe que essa é a primeira regra da internet? Não leia os comentários. E a gente está pedindo mais influência para Deus, mas na verdade a gente não consegue administrar as críticas que vão vir, porque mais influência te coloca num lugar de destaque. Lugar de destaque não é lugar de honra. Lugar de destaque fica mais fácil para o inimigo acertar as flechas. E você precisa estar preparado para esse negócio. Se você quer subir em lugares de maior influência, você tem que saber que você vai ficar mais visível, mais redondo, mais luminoso, onde pessoas que querem te derrubar vão ter mais facilidade para te atacar.
Talvez você precisa preparar os teus ombros, que na verdade nesse caso é o teu coração, de dizer, isso aqui não vai entrar, porque eu sei quem me chamou, eu sei o propósito que Ele me deu, não vai me derrubar. Talvez você quer ser usado por Deus. Deus, eu quero que o Senhor me use agora. Mas você precisa aprender a servir a Deus sem ser visto. Porque deixa eu falar uma coisa, não tem como ser usado por Deus sem servir a Deus, esperando nada em troca. Sabe, algumas coisas Deus precisa fazer dentro de você, antes de fazer através de você. A gente quer sempre ser usado, que as coisas façam e fluam através de nós, mas a gente não quer que nada mude na gente. Eu não vou perguntar se eu estou certo ou errado, porque eu sei que eu estou certo. A vida é assim, a gente quer que as coisas aconteçam, mas que nada mude dentro da gente. E Deus está querendo fazer dentro de nós, antes de fazer através de nós. Deixa eu te fazer um convite, fecha os teus olhos agora. Faz essa pergunta sincera para a tua alma. Alma, em que eu preciso me transformar para sustentar aquilo que eu estou pedindo? Deus, o que eu preciso ser para sustentar o peso daquilo que eu tenho orado? Senhor, em quem eu tenho que me transformar para sustentar o casamento que eu estou pedindo? Senhor, o que eu tenho que fazer, quem eu tenho que ser, quais os nãos que eu tenho que dar, para finalmente os meus ombros estarem prontos para alcançar aquilo que o Senhor está me dizendo que eu posso alcançar? Olha para cá, meu irmão, minha irmã. Os teus ombros, se os teus ombros não suportarem o que você está pedindo, o que você está pedindo vai te matar. Se a tua liderança não suporta o tamanho da empresa que você está sonhando, a tua empresa te mata. A tua empresa acaba com a tua saúde. A tua empresa te coloca em depressão, porque é muita gente para lidar, é muita gente para liderar, é muita crítica para enfrentar, e você vai definhando, e agora, aquilo que você antes estava chamando de promessa, está literalmente levando para o desastre. Há um peso naquilo que nós pedimos a Deus. Eu li essa frase recentemente, uma frase de Dallas Willard. Dallas Willard foi um filósofo, foi porque morreu em 2013, se não me engano, sim. Foi um filósofo americano, um escritor cristão também. E ele escreveu o seguinte: a graça não se opõe ao esforço, a graça se opõe ao mérito. O que essa frase significa? Está falando da graça de Deus e da forma como Deus cuida de nós. Literalmente está dizendo que Deus e a graça dele não se opõem a nós nos esforçarmos, a nós trabalharmos nos nossos ombros, a nós administrarmos melhor, aprendermos a administrar melhor o nosso recurso, aprendemos a administrar melhor os nossos relacionamentos. A graça de Deus não se opõe a isso. Não é um problema para a graça, não é ruim para a graça. A graça de Deus se opõe ao mérito. Will, o que você está dizendo? Se opõe quando nós batemos no peito e dizemos: Senhor, me dá porque eu mereço. Senhor, me dá porque eu já sou o que sou. Senhor, eu exijo, eu ordeno, eu declaro que é ponto final, e que os céus cumpram a minha vontade, que seja feita a minha vontade, assim como é feito na minha casa. A graça de Deus se opõe ao mérito. Quando nós pensamos que temos mérito, e por causa do mérito deve acontecer, a graça de Deus se opõe, mas ela não se opõe ao nosso esforço. Sabe, isso se traduz com famílias inteiras, pessoas que nós ministramos às vezes, não só agora, mas em outros lugares, em outros momentos, que vivem, mas olha, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, e não acontece. Olha só, eu mereço uma vida melhor, eu mereço o melhor. Gente, a gente não merece é nada. A Bíblia diz que aquilo que eu e você merecemos é a morte eterna, que foi por causa de Jesus na cruz e do seu sacrifício, que Ele tirou aquilo que nós merecíamos, e Ele cumpriu aquilo que nós merecíamos, que era a morte. Nós não merecemos nada. A graça de Deus não se opõe ao teu esforço, não se opõe à tua batalha, não se opõe à tua disciplina, não se opõe ao teu suor, não se opõe ao teu trabalho. Quanto mais suor, quanto mais trabalho, quanto mais investimento, quanto mais disciplina, quanto mais estudo, quanto mais capacitação, maior potencial. A graça de Deus, ela está ali pronta, mas ela se opõe quando o nosso coração pensa que nós merecemos. Como que o Senhor errou por 10 centímetros essa bênção? Eu estava aqui, eu merecia, eu comecei mais cedo, eu estou aqui desde...
quando tudo era mato? Como é que não acontece comigo, acontece com ele que chegou agora? Eu mereço mais, Senhor. A graça de Deus não se opõe ao esforço, ela se opõe ao mérito. Sabe, a gente precisa entender que a resposta de Deus, daquilo que nós estamos pedindo, nunca vai chegar sozinha. Nunca chega apenas a resposta que estamos pedindo. A resposta chega sempre acompanhada de responsabilidade. Mais responsabilidade. Se responsabilidade coça os teus ouvidos, começa a usar um remédio contra a coceira nos ouvidos. Porque nada daquilo que o céu tem para você vem acompanhado sem mais responsabilidade. Depois pegou a capa de Elias, Eliseu pegou a capa de Elias que havia caído, voltou à beira do rio Jordão e parou ali na frente do rio Jordão. É o primeiro momento, que agora Elias não está mais. Então Eliseu bateu na água com a capa, e Elias disse, eu não sei se você está lendo o texto do mesmo jeito que eu estou lendo, mas quando ele diz, Elias disse, e vem a frase daquilo que ele disse, eu na minha cabeça, maluca de pastor, eu não leio assim, e Elias disse, onde está, ó Senhor, o Deus de Elias? Na minha cabeça, de um ser humano normal, assim como Eliseu era, assim como eu e você está assim, onde é que está, Senhor? O Deus de Elias? Eu bati a capa, não aconteceu. Onde está? Aí depois, ele bateu de novo na água, e a água se abriu, e ele passou para o outro lado. Elias não estava mais, Eliseu volta para o Jordão, é o mesmo rio que Elias havia aberto há tempo antes dele. Eliseu tinha visto Elias abrindo o mesmo rio, mas agora Elias não vai mais abrir. Eliseu pega a capa que caiu do céu, finalmente tem tudo aquilo que pediu a Deus, mas as coisas não estão acontecendo como da maneira que ele pensava que ia acontecer. Então Eliseu olha para o rio, olha para o manto, ele precisa fazer alguma coisa, porque tem um momento na nossa vida, na nossa jornada, em que aquilo que você pede deixa de ser uma oração e vira responsabilidade. Isso aqui é a responsabilidade sobre os ombros. Gente, eu não sei quanto tempo tem entre esse ponto de interrogação e essa frase, mas eu duvido que tenha acontecido imediatamente, porque com a gente não acontece. O Senhor diz, agora é a hora, os teus ombros estão prontos, toma o manto. Agora é a hora, a promessa chegou, pega aí. Agora é a hora, o casamento, agora é a hora, vai. E a gente diz, agora vai. E a gente bate a capa na água, para ver se acontece alguma coisa, não acontece nada. Como não aconteceu com ele? Onde é que está o Senhor que me prometeu? É o peso da responsabilidade. É o peso daquilo que nós pedimos. É o peso da promessa, é o peso da capa. Existe esse momento em que aquilo que nós oramos vira realidade, e aí começam, não os nossos problemas, mas os nossos desafios, porque a gente pede por oportunidade, aí chegou, então agora é a hora de trabalhar. Já pensou nisso? Que aquilo que você está pedindo, a oportunidade, vai ter uma hora que vai chegar, e quando chegar, ela vai se manifestar em trabalho. Você tem que acordar às 7 da manhã, escovar teu dente, botar uma roupinha, cheirosinho, você tem que trabalhar. Mas não me apetece trabalhar hoje. Você pediu, tem que trabalhar. Vai chegar um momento que torna realidade. Você pediu crescimento, agora chegou, meu irmão. Então agora lidera. Mas é tão difícil. Quando eu me torno líder, todo mundo me abandona, os meus amigos me deixam. Liderar não é simples, liderar não é fácil. Quando você lidera pessoas que antes eram teus colegas, tuas colegas, agora eles deixam de ser teus amigos. Você já percebeu isso? Por quê? Porque chegou para você e não chegou para ele. Mas agora é hora de liderar. Mas eu vou ficar sozinho. É hora de liderar. Quem disse que liderar você ia viver cercado de multidões? Você pediu para liderar mais pessoas, agora lidera. Você pediu filhos, eles chegaram, agora você precisa formar eles. Você precisa educar eles. Não, mas estou cansado do trabalho. Aí as crianças estão brigando lá, uma puxando pelo nariz.
enlouquecido, e você está cansado, você diz, não, hoje eu não vou, hoje eu vou deitar na minha cama. Não, você pediu por filhos, agora o teu papel é formar eles, é formar o caráter, é ensinar, é educar. Ninguém disse que é simples, Jesus nunca disse que é simples, mas você pediu por filhos, agora a capa caiu, está nas tuas mãos, é tua responsabilidade, vem com peso de responsabilidade. Tudo aquilo que você pede sempre tem um peso. Você pediu por casamento, agora casou, então agora ama. Ah, mas é muito difícil amar. Agora ama. Ah, mas as toalhas. Ah, mas as meias. Ah, mas... Agora ama. Não, mas não sei o que. Agora ama. Você pediu e Deus te entregou. Você pediu para Deus te usar. A porta abriu na tua frente, agora atravessa. Ah, mas eu estou com medo, e se não for? Você pediu e Ele respondeu, é claro que é, meu irmão. Ele colocou até um rio na tua frente, que é impossível de atravessar sem um milagre. Então é para você colocar o pé, bater a capa e vai abrir. Se você pediu e Deus deu, agora atravessa. Eliseu pega o manto, bate na água. Ele pergunta, onde é que está o Senhor? Onde é que está o Senhor, o Deus de Elias? As águas se abriram, ele atravessa. Porque tem um momento que chega a hora de carregar aquilo que você pediu. Vai ter um momento que vai chegar a hora de carregar aquilo que você está pedindo para o Senhor. E o que você está pedindo para o Senhor sempre tem um peso. Então prepara os teus ombros, prepara os teus lombos para carregar o manto que o Senhor vai colocar sobre a tua vida. Porque enquanto os teus ombros não estiverem preparados, o manto não pode descer. O manto só desce quando os ombros podem suportar o peso. Talvez você esteja vivendo isso hoje. Talvez você passou anos pedindo por algo ao Senhor, agora você recebeu, e você descobriu que está cansado. Você pediu, gastou tempo, agora chegou, e você disse, estou cansado. Você começa a pensar, será que eu errei? Será que não era para ser? Será que eu me antecipei? Será que eu me adiantei? Será que eu pedi um negócio que não era? Não necessariamente. Talvez você apenas está sentindo e descobrindo que bênçãos também pesam. Bênçãos também pesam. Sabe, peso nem sempre é a ausência de Deus. Às vezes peso na nossa vida é a evidência de coisas importantes, de que coisas importantes estão nas nossas mãos. Talvez você está sentindo um peso, mas esse peso não necessariamente é ausência de Deus, ou fraqueza, ou falta. Simplesmente pode ser o peso daquilo que você pediu. E aí você tem que enfrentar. Você tem que chegar todo dia no escritório e dizer, vamos lá, Senhor, eu pedi por isso, então fortalece ainda mais aqui os meus ombros, para eu conseguir carregar essa semana, para eu conseguir impulsionar, porque eu pedi, o Senhor me deu, então o Senhor tem alguma coisa com isso. Meu irmão, hoje você pode sair daqui pensando, então eu preciso ficar mais forte, eu preciso me fortalecer, eu preciso provar para Deus que eu consigo, eu preciso dizer, olha, Senhor, eu estou forte o suficiente. Talvez você está pensando isso, mas deixa eu te falar, para de pensar assim, porque esse não é o pensamento do Evangelho. O Evangelho não é esse. Existe um momento no Novo Testamento em que Tiago e João fazem um pedido a Jesus. Talvez você lembre desse momento. Eles querem um lugar de honra ao lado de Jesus no reino de Deus. Quando a hora chegar, eles pedem um lugar de destaque para o Senhor Jesus. E Jesus pergunta para eles, será que vocês podem beber do cálice que eu vou beber? Jesus não está dizendo aquilo que vocês pedem é mal, assim como Elias não disse para Eliseu, aquilo que você está pedindo é mal, Eliseu, você é prepotente. Não, ele não disse que era mal. Ele só perguntou, você está preparado para o peso daquilo que você está pedindo? Será que você pode dar conta de ter o que eu tenho e fazer aquilo que eu faço? Porque para fazer aquilo que eu faço, para viver aquilo que eu sou, precisa fazer aquilo que eu estou disposto a fazer agora. Sabe, esses dois moços, esses dois jovens, Tiago e João, eles enxergavam os tronos que o mundo nos coloca nos olhos, enxergavam o poder, enxergavam a influência. Só que Jesus estava enxergando a cruz que vinha antes do poder, antes da autoridade, antes da influência. Jesus não está dizendo, vocês não podem, esse sonho é mau, a expectativa é ruim, o plano não é bom, vocês têm o coração mau. Jesus está dizendo apenas, tem um preço, tem um peso, vocês estão dispostos? Eles estavam enxergando a posição,
Mas Jesus enxergava o serviço que levava até a posição. Ele estava pedindo: Senhor Jesus, me dá lugares de destaque ao teu lado. E Jesus diz: eu vou dar, mas deixa eu ensinar um negócio para vocês primeiro. Deixa eu preparar os ombros de vocês primeiro. Aí Jesus pega uma toalha, se ajoelha na frente de outras pessoas e começa a lavar os pés sujos e imundos dos discípulos, coisa que apenas os empregados mais inferiores da casa fazia. Agora o mestre, o Jesus, o rei dos reis, o senhor dos senhores, aquele que tem um nome, que é um nome sobre todo nome, ele se ajoelha na frente dos seus discípulos e começa a fazer aquilo que os discípulos não estavam dispostos a fazer. O que Jesus está dizendo aqui? Vocês podem, mas tem um peso. O reino tem um peso, e naquele caso era um peso de descer um degrau, de se humilhar. Você está preparado para aquilo que você está pedindo, meu irmão, minha irmã? Jesus faz aquilo que nenhum de nós conseguia fazer. Eles estavam enxergando posição, e Jesus via aquilo que vinha antes da posição. Jesus carregou um peso que nós jamais conseguiríamos carregar. O peso dos nossos pecados, o peso da nossa culpa, o peso da nossa condenação. A Bíblia diz que Ele foi até a cruz, e antes de Jesus nos dizer: tome a tua cruz e me siga, Ele mesmo tomou a cruz que era nossa e foi. Então o que Jesus está dizendo aqui é: não há problema em pedir, em sonhar, em clamar, em querer viver novos níveis, novas alturas. Não há problema. O problema é não perceber o peso que essas novas alturas, esses novos níveis têm. Talvez você pense: mas eu não vou aguentar sozinho aquilo que eu estou pedindo. Eu não vou aguentar o peso porque eu estou pedindo isso, eu estou pedindo aquilo. Então eu não vou ter força. Deixa eu te falar uma coisa: e você nem precisa. Porque Deus, quando nos chama, não entrega apenas chamados sobre nós, Ele concede a graça para suportarmos o chamado. Deus, quando nos dá planos e ideias, Ele não simplesmente despeja com um balde sobre nós os planos e ideias concretizados. Primeiro, Ele nos enche de graça para suportar o plano. Deus não apenas nos entrega a responsabilidade, Deus nos enche com o seu Espírito. Então deixa eu terminar essa manhã com a mesma pergunta que eu comecei: você aguenta aquilo que você pediu? Você aguenta o peso daquilo que você pediu? Talvez você esteja frustrado hoje, frustrada porque ainda não aconteceu aquilo que você tem pedido. Ah, Deus, eu pedi, eu orei. Will, você não sabe o quanto eu tenho orado, o quanto eu tenho pedido. Eu acreditei que iria acontecer. Por que ainda não aconteceu? Por que ainda não chegou? Deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus hoje, meu irmão, minha irmã. Deus não se esqueceu de você. Deus está apenas trabalhando nos teus ombros. Aquilo que você está chamando de demora, Deus está chamando de preparação. Porque a hora que os nossos ombros estão prontos, o manto desce do céu. E quando o manto desce do céu, nós começamos a viver tudo aquilo que o Senhor preparou para nós, tudo aquilo que eu e você sonhamos um dia. Mas os ombros precisam estar prontos. Precisam estar prontos. Então deixa eu te falar uma coisa: permanece, continua aprendendo, continua servindo, continua crescendo. Deixa Deus trabalhar no teu caráter, meu irmão. Porque talvez aquilo que você está chamando de espera, Deus está só preparando você para sobreviver à própria resposta da tua oração. Aquilo que eu e você pedimos é tão bom, é tão grande, é tão nobre, é tão perfeito. Aquilo que os céus têm sobre a minha vida e a tua vida é tão grande que ele tem um peso. A pergunta é: você está disposto a carregar o peso daquilo que você tem orado? Vamos ficar de pé, eu quero orar por você. Feche os teus olhos. Esse é um momento onde nós oramos ao Senhor, e orações como essa são um selo da mensagem que acabamos de ouvir. É quando a nossa alma finalmente conclui e conecta com o Pai, e nós podemos responder a Ele e dizer: Senhor, tudo isso que nós ouvimos, agora eu preciso que isso se torne realidade na minha vida. Pai, todo o peso daquilo que o Senhor tem prometido, eu preciso aceitar a preparação dos meus ombros. Feche os teus olhos, levanta as tuas mãos. Esse é um momento de adoração ao Senhor.
Nós vamos adorar agora em alguns instantes, e essa adoração vai servir como um selo. Quando nós cantamos ao Senhor, quando nós adoramos o nome dEle, quando nós dizemos o quão grande Ele é, quando nós dizemos que Ele é poderoso, quando nós dizemos que Ele é fiel à nossa vida, nós estamos declarando: Senhor, tudo isso que nós estamos pensando, falando e ouvindo faz parte daquilo